Bom dia a todos, conseguem todos ver e ouvir? Conseguem-me todos ver e ouvir? Então, isto tem aqui som. Tenho que desligar isto para não só ouvir duas vezes o mesmo som. Ok. Conseguem-me ver? Boa. Ok, boa. Então, bom dia a todos. O meu nome é Pedro Nogueira. Sou o tutor de desenho e modelação 3D aqui na Master D. Gostaria de vos dar mais uma vez um webinar sobre desenho de perspectiva, já que é uma coisa bastante complicada e bastante simples a meu ver, mas complicada porque existem muitas coisas para ter em conta. Antes de mais, gostaria apenas de saber se todos vocês que estão aqui a ver se estão familiarizados pelo menos com o mínimo de desenho de perspectiva, se sabem o que é que eu estou a falar. Se souberem, assim, posso avançar assim, talvez para algo um bocadinho mais técnico, talvez, um bocadinho mais simples. Um bocadinho menos simples e um bocadinho mais técnico, ou seja, avançar um bocadinho mais. Eu não preciso desta janela que está aqui por baixo, acho que não faz mal, preciso disto aqui. Então, conseguem-me dizer qual é que é mais ou menos a vossa experiência com desenho de perspectiva, se já sabem mais ou menos de que é que se trata? Então, vou então começar. Vou só dizer então que estou a utilizar o programa Autodesk Sketchbook para fazer aqui estes pequenos desenhos. É um programa grátis, é um programa que podem fazer download grátis, precisam apenas de criar uma conta com o vosso e-mail para a Autodesk, podem pesquisar perfeitamente no Google. Podem pesquisar perfeitamente no Google Autodesk. Autodesk Sketchbook. Podem clicar aqui em Saiba Mais, podem fazer o download, fazem os passos todos para fazer o download desta aplicação. E, essencialmente isto é o Photoshop sem a edição de fotografia. E é grátis, é gratuito, portanto podem utilizar. Uma coisa interessante que este programa tem, que todos os outros programas, a maior parte dos programas de 3D, de desenho, perdão, não têm, é isto que eu acabei de clicar, que é a tecla P. Na tecla P vai-me dar aqui um apoio, ou seja, uma guia de perspectiva. E nessa guia de perspectiva podemos escolher as 3 perspectivas mais comuns da perspectiva cónica, que é a perspectiva de 1 ponto, 2 pontos e 3 pontos. Estou a falar de pontos de fuga, que é este ponto que está aqui no meio. Isto que está aqui no meio é um ponto de fuga. Quer dizer que todas as linhas que eu vou desenhar vão estar a apontar para lá. Agora, como é que se faz um desenho assim? Parece que é impossível, não é? Ok, não são todas as linhas que vão apontar para lá, mas são quase todas. Se eu fizer linhas horizontais e verticais, a partir daqui posso fazer um desenho. Como? Fazer um desenho de um quarto, de uma sala, por exemplo, em que eu tenho isto. Eu tenho aqui uma sala, vou colocar aqui uma porta. E tenho aqui o resto da porta, lá para trás. Aqui. Tenho aqui a parte de baixo da porta. Posso apagar o que eu não preciso. Tenho aqui coisas que não preciso. Então, vou só baixar aqui o espaço. E pronto. Temos um desenho de perspectiva de um ponto de fuga. Compreendem então o conceito de ponto de fuga, certo? É algo que nos ajuda a desenhar as linhas horizontais para um simples ponto no meio do espaço.
Isto é perspectiva cónica. Estamos a falar de perspectiva cónica. Porquê é que se chama cónica? Porque é o que sai da nossa, do nosso ponto de observação. Ou seja, nós estamos habituados a pensar em termos científicos que a luz são fotões que vêm ter contra nós, ou seja, que é algo que nós absorvemos com os nossos olhos e os nossos olhos apanham. No desenho de perspectiva, pensem um bocadinho ao contrário, em que os nossos olhos lançam raios e esses raios é que vão tocar nos objetos e aí projetamos as linhas. Ou seja, é por isso que se diz uma projeção de perspectiva, é por isso que nós estamos a falar em perspectiva cónica, porque imaginem um cone a sair dos nossos olhos. Em que os nossos olhos, ou o nosso ponto, é o ponto do observador, é o ponto do cone. Assim, neste aspecto em que nós somos aqui o observador, OBS, estamos a olhar para o mundo à nossa frente. Isto são os olhos. E tudo o que está aqui, à nossa frente, é projetado num plano. O que é este plano? O que é este plano? Este plano é apenas o papel que estamos a usar, o computador que estamos a usar, o ecrã. Quer dizer que se eu tiver aqui atrás uma bola gigante, o que eu vou ver aqui é uma circunferência, não uma bola. Se eu tiver aqui atrás um cubo, se eu tiver aqui atrás, por exemplo, uma mesa, né? Eu vou ver a representação da mesa. Em que aquilo que eu estou a ver está a bater certo com as coisas, o objeto real. Isto é a realidade, isto é a projeção, ou seja, isto é a realidade, isto é a projeção e isto é o observador. Isto é o esquema da perspectiva. Seja perspectiva cónica, porque é aqui um cone, mas seja perspectiva cónica, seja perspectiva isométrica ou cavaleira, é tudo a relação entre observador, a realidade e a sua projeção. Ok? OS, real e proje. É aqui na projeção, no meio, que nós definimos a perspectiva. Se é uma perspectiva cónica, se é uma perspectiva isométrica, como o que nós vemos, por exemplo, no SimCity, em que os edifícios são assim, tudo visto com este ângulo aqui de 30 graus. É algo, perspectiva é algo que pode ter várias projeções. Nós vamos falar na projeção cónica, ou seja, naquilo que é visto por um ponto de observador. E nesse ponto observador podemos ter várias deformações. E essas deformações é um ponto de fuga, 2 pontos de fuga ou 3 pontos de fuga. Vamos então começar com o primeiro ponto de fuga, como eu fiz um quarto, né? Podemos fazer um quarto em que temos 3 tipos de linhas que podemos fazer, que são as linhas horizontais, as verticais e as oblíquas, e são as oblíquas que vão terminar ou que vão convergir para o ponto de fuga. Posso então fazer o que eu quiser aqui, posso fazer aqui uma porta, né? Como já tinha feito, posso fazer a mesma porta aqui. Agora, como é que eu sei que esta porta tem esta mesma altura que esta porta que está aqui do lado? Eu estou aqui a desenhar esta porta, não é? Alguém é capaz de me dizer, ou alguém é capaz de perceber? Sim, Daniel, já percebi, chegou atrasado. Eu comecei logo o webinar a dizer que estou a utilizar o programa Autodesk Sketchbook e que pode ir ao site da Autodesk fazer o download deste programa, que é gratuito. Então, este programa permite-nos fazer estes desenhos, ter estes guias que nós estamos a usar, só que isto aqui faz-se perfeitamente com papel e com lápis e com uma régua. Basta ter uma régua, basta desenhar uma linha ao longo da folha, um ponto no meio e depois ir metendo a régua. Vamos meter a régua, né, aqui alinhada com o ponto de fuga. Então, alguém é capaz de me dizer como é que eu sei, por exemplo, a altura desta porta? Parece que a altura está a mesma, não é? Conseguem-me todos ver e ouvir, certo? Eu estou aqui a fazer perguntas. As linhas estão um pouco tortas. Pois estão, porque não estou a fazer exatamente tudo perfeitinho. Não estou a ter demasiada perfeição nisto. Mas alguém é capaz de me dizer se estas portas parecem do mesmo tamanho? Vou aqui utilizar outra cor.
para vos mostrar uma coisa. Então, se eu continuar a porta para aqui, imaginem que eu continuava esta altura da porta para aqui, e agora vou fazer a linha horizontal. Reparem que a porta não é do mesmo tamanho. Se eu quiser fazer aqui uma porta mais pequenina, alinhada com este ponto de fuga aqui, se eu quiser fazer a mesma coisa deste lado, eu vou ter que colocar aqui vou projetar esta linha que está aqui. Isto é uma linha de projeção, não é uma linha que existe mesmo. Vou colocá-la aqui e vou colocá-la aqui, e pronto, tenho aqui a outra porta com o mesmo tamanho. Isso faz sentido, projetarmos linhas de um lado para o outro. Isto é importante termos esta noção enquanto estamos a fazer desenho de perspectiva. Estão todos a acompanhar? Estão todos a acompanhar o meu raciocínio? Se eu quiser fazer uma porta ou um objeto maior aqui, ou vou fazer, por exemplo, um objeto aqui mesmo no cantinho. Se eu quiser a mesma coisa deste tamanho aqui em cima, parece que vai aqui para cima, não é? Não, é simplesmente eu tenho que projetar esta linha aqui para trás, e aqui, e pronto. Tenho aqui o objeto com o mesmo tamanho, numa parede e noutra. Ok, então isto é simples, é o desenho de um ponto de fuga, é muito simples. Qual é que é a particularidade deste desenho e qual é que é a coisa que têm que ter em atenção? É que num desenho de um ponto de vista, de perspectiva de um ponto de fuga, o nosso ponto de fuga tem que estar sempre aqui no centro. Não precisa estar perfeitamente centrado. Nós podemos fazer a sala que nós acabámos de fazer, podemos fazê-la um bocadinho descentrada. Ligeiramente centrada, mas aí já estamos a fazer estamos a ter uma projeção um bocadinho mais distorcida da realidade. Ou seja, idealmente o desenho de um ponto de fuga é com um ponto de fuga exatamente no centro da cena. E o que quer dizer que a nossa cena, ou seja, a nossa imagem, vai estar recortada por aqui. Vai estar recortada por aqui. Não há nada aqui fora. Se houver alguma coisa aqui fora, começa a ficar distorcido. Então, a mesma coisa com os dois pontos de fuga. Quando criamos dois pontos de fuga, os dois pontos de fuga vão limitar o nosso papel. Não vamos desenhar nada aqui fora porque vai ficar completamente distorcido. Vou-vos mostrar. Eu quero desenhar um cubo aqui em cima. Vou desenhar aqui um cubo. Estou a ser rápido demais, por isso se houverem aqui linhas a sair de fora um bocadinho, não se preocupem. Vou desenhar aqui um cubo um bocadinho maior. Isto não é um cubo perfeito, porque eu estou a fazer as linhas ao calhas, não é um cubo perfeito. Eu já vos mostro como é que se faz um cubo perfeito. Estão a ver que isto parece bonito, pronto, tudo bem, tenho aqui cubos no ar. Se eu começar a desenhar um cubo aqui, ele começa a ficar totalmente distorcido. Já só vejo metade do cubo. Se eu quiser desenhar um cubo fora da linha, vai ficar tão distorcido que nós não o vemos. Ou seja, o que é que está a acontecer? Estamos a desenhar algo com muita definição. Isto é de muita definição para o que eu estou a querer mostrar. Estou a desenhar algo com muita definição daquilo que nós estamos a ver na nossa periferia. Ou seja, os nossos olhos conseguem ver, eu consigo ver a cadeira que tinha aqui ao meu lado, consigo ver a porta que tinha aqui à minha direita, consigo ver tudo, mas vejo tudo distorcido. E como não vejo bem, como só vejo bem o que tenho à minha frente, o que está à volta vejo meio desfocado, é normal. Conseguimos, isto que estamos aqui a ver ficaria meio distorcido. O que é que acontece? No desenho, cada vez que temos dois pontos de fuga, vamos limitar estes dois pontos de fuga vamos limitar o desenho nestes dois pontos de fuga, aliás. Então, como é que eu faço o mesmo quarto com estes dois pontos de fuga? Simples, faço um canto. Vou fazer o canto que fiz há bocado, posso fazê-lo aqui. Em que tenho uma porta aqui, não é? Uma porta aqui. Ou seja, esta linha vai ter com aquele lado. Esta linha com aquele.
Vou apagar aquilo que não interessa. E como é que eu faço uma porta do mesmo tamanho? É exatamente o mesmo passo, que é com uma linha de projeção, arrastar esta linha para aqui, ou seja, arranjar este ponto, arrastar para aqui e temos uma porta com o mesmo tamanho. Ou seja, é tudo um jogo de ir buscar linhas de um lado ao outro. Basicamente é um puzzle que nós temos que construir e cada vez que fazemos uma linha ou outra, temos possibilidade de fazer as outras. Vamos fazer o cubo simples. E um cubo eu tracei este ponto e a partir deste ponto, peço desculpa, tracei esta linha, este traço. A partir deste traço consigo fazer o resto do cubo. Porquê? Porque esta distância daqui a aqui há de ser a mesma e esta que eu fizer aqui deste lado há de fazer o mesmo. Existe uma maneira técnica de calcularmos esta linha para ali, mas não vamos fazer, vamos perder imenso tempo. Mas pronto, eu assim com isto, com este traço aqui, vou fazer aqui um bocadinho mais pequeno, porque isto. Os pontos de fuga estão muito próximos, por isso vamos fazer algo um bocadinho mais pequeno. Eu quero fazer um cubo. Então, com este plano que eu acabei de criar, eu posso criar o resto do cubo. Como? Venho até aqui, venho até ali atrás. Estou a desenhar a parte de trás, né? E vou desenhar ali a parte de trás. Pego neste ponto, vou até ali atrás, pego neste ponto, vou até ali atrás e reparem que estes dois pontos têm que bater certo. Se bater certo é porque estamos a desenhar um cubo como deve ser. Este não bateu bem porque eu fiz aqui uma salganhada, mas a ideia é fazer com que as coisas batam certo. Eu vou fazer este daqui, se eu fizer a mesma coisa lá atrás vai bater ali no certo também. Percebem a ideia? Cada vez que fazemos um cubo ou cada vez que fazemos qualquer coisa que tenha a mesma dimensão em várias partes diferentes, as coisas vão bater certo. Ali. Se eu fizer a mesma coisa lá por trás, estão a ver? Isto não bateu bem, bateu quase certo, vá. Porque eu estou a fazer isto também muito rápido. Mas pronto. Vamos lá fazer isto como deve ser, que é para bater certo mesmo. Aqui. Aqui e aqui. Se eu vou puxar esta linha para cima, a união destas linhas vai dar ali no centro. Aqui e aqui. Não deu, dá quase, mas pronto. É porque eu estou a fazer isto mesmo mal, ok? Vamos lá fazer novamente. Às vezes é preciso ser perfeccionista e não fazer as coisas rápido só porque queremos despachar as coisas. Vamos lá. Aqui como deve ser. Aqui e aqui. 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 E pronto. Agora bateu certo com aquela, não faz mal. Pronto. Mas pronto, percebem a ideia? Isto, então, qual é que é a diferença entre dois pontos de fuga e um ponto de fuga? Dois pontos de fuga é exatamente a mesma coisa, temos linhas verticais, mas não temos linhas horizontais. Já deixou de haver linhas horizontais. Neste aqui tínhamos linhas horizontais e verticais, neste aqui temos só linhas verticais. Ou seja, temos as linhas horizontais, dependendo da maneira como o objeto está rodado, vão convergir para a direita ou para a esquerda. Terá que fazer sentido na vossa própria cabeça segundo aquilo que querem desenhar. Então, querem desenhar um cubo à vossa frente, linhas verticais e depois tudo o resto vai unir. Percebem? Qual é agora a diferença entre 2 pontos de fuga e 3 pontos de fuga? 3 pontos de fuga é exatamente a mesma coisa, só que deixa de haver linhas verticais. Aqui Neste aqui deixava de haver linhas horizontais, neste aqui deixa de haver linhas verticais e horizontais. O que é que nós temos que fazer? Temos que puxar o terceiro ponto de fuga, ou seja, esta é a linha do horizonte, está aqui no meio.
Não me posso esquecer nunca de chamar linha de horizonte, LH. Vou escrever aqui LH, PF, PF, e o terceiro ponto de fuga vai estar mais acima. Ou seja, este terceiro ponto de fuga que está aqui, quanto mais afastado tiver, melhor é a distorção da imagem que nós queremos. Se eu fizer aqui um edifício, fazer aqui um edifício muito grande, estou a ver que o edifício está todo parece que estamos a ver o edifício de baixo, não é? Por baixo. Mas está muito distorcido, não é? Está muito distorcido porque o ponto de fuga está muito perto de nós. Se eu fizer isto assim, e se eu tentar desenhar novamente, reparem que o edifício vai ficar mais distorcido ainda. Portanto, a ideia é afastar este ponto de fuga o máximo que pudermos, sem ficar muito distorcido. Não convém fazer nem assim, ou seja, deixá-lo no meio. Ele até faz aqui um snap. Se repararem, ele fica aqui bloqueado. Vou deixá-lo cá para cima. Vou arrastar este aqui também um bocadinho mais para o lado. Quanto mais afastados estiverem, mais realista fica a imagem. Portanto, agora, se eu quiser fazer o mesmo cubo que tinha há bocado, vou fazer um cubo. Aqui, 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 aqui. Isto não é um cubo, acaba por ser um paralelepípedo, mas pronto. Assim, assim. E pronto, deixámos de ter linhas verticais. As linhas estão verticais, mas estão a convergir para o ponto de fuga. Para o ponto de fuga. Isto agora apaga-me o desenho, pronto. Para o ponto de fuga que está lá em cima. Este aqui. Ok? Francisco pergunta: ao desenhar um prédio, nesta perspectiva, como é que se desenha bem as janelas? Então, vamos desenhar aqui um prédio, né? Aliás, estes pontos ainda estão muito próximos. Vamos afastar só mais um bocadinho e vir cá acima e ter a certeza que ele está aqui no centro. Agora sim. Temos a linha do horizonte aqui mesmo a meio. Vou desenhar um prédio. Aqui, aqui e aqui. Aqui. Vou desenhar um prédio se calhar um bocadinho mais largo para ser mais fácil. Aqui, aqui, aqui. Aqui e aqui. Pronto. Aqui a linha do horizonte. Então pronto, isto leva-me para a parte seguinte, que é que sabermos jogar um bocadinho com a projeção e a repetição de objetos. Quando eu desenho aqui uma janela, ou quando eu quero desenhar aqui uma janela, eu estou automaticamente a colocá-la num local arbitrário. Ou seja, está aqui, mas continua a seguir esta linha, né? Isto faz sentido, não é, Francisco? As janelas vão... E aqui o Ctrl Z está-me a desligar a imagem toda. E o redo não está a funcionar. Tá, ok. Pronto, já está aqui a dar um problema qualquer, não consigo fazer undo. Então, P, I, S. Ok. As janelas vão todas convergir para aquele ponto. Não consigo fazer undo, pois. Vou desligar e ligar novamente o programa. Peço desculpa, eu não quero trabalhar sem undo num programa de... Ou seja, sem Ctrl Z num programa de sketchbook ou de desenho, assim, é bastante doloroso. É preciso o undo para podermos fazer qualquer coisa de jeito. Então vamos afastar novamente os pontos de fuga. Vou afastar muito a imagem. Vou colocá-lo cá para cima. E pronto. Vamos novamente fazer o desenho. Temos aqui então um edifício.
E eu quero fazer as janelas do edifício. Então, se eu fizer aqui uma janela, estou a desenhá-la num local arbitrário. O que é que isto quer dizer? Se eu quiser fazer uma janela exatamente do mesmo tamanho do outro lado, é difícil. Eu vou estar a fazer o olho. É mais ou menos aqui? Não. É mais ou menos aqui? Mais ou menos assim? Não sei bem. É difícil fazer uma janela assim. Portanto, existe uma maneira de conseguirmos fazer isso, que é basicamente uma maneira inteligente de conseguirmos arranjar sempre a mesma distância ao longo desta parede. E é um truque muito simples, que é simples de pensar, mas é difícil de fazer, que é pensarmos, e eu vou fazer aqui numa layer à parte, fazer verde para se ver um bocadinho melhor, pensarmos que esta linha é a linha que vai até lá ao fundo, esta também é a linha que vai até lá ao fundo, aqui um bocadinho mais bem desenhada. Ok? Pronto, estas linhas estão numa layer à parte, quer dizer que eu depois posso apagá-las. E o que é que eu vou fazer agora? Eu quero fazer com que a janela tenha uma distância pequena aqui. Não, assim é difícil. Exatamente. Eu quero perceber qual é que é a distância da janela, então venho aqui com uma régua, eu clico na tecla R e ele desliga-me a projeção ou guia de desenho de perspectiva e cria-me uma régua. Se eu clicar agora a régua assim, então estou basicamente a colocar uma guia para poder desenhar onde eu quiser. E agora vou colocar um dos pontos aqui, outro ponto ali e vou desenhar uma cruz no centro da janela. O que é que isto me vai fazer? Vai-me fazer o centro, ou vai-me calcular o centro desta janela. O que é que me permite fazer? Permite-me agora puxar com o verde que eu tinha este ponto até lá ao meio. Ou seja, este traço que está aqui está na mesma distância entre este e este. Fica com este ponto aqui neste sítio, este ponto que é um ponto especial, este ponto vai-me permitir, este ponto está aqui, vai-me permitir saber qual é que é esta distância daqui a aqui segundo a profundidade. Vou tentar fazer isto um bocadinho mais rápido para não se perderem. Vou deixar este ponto estar aqui, então vou passar deste ponto daqui a aqui, vou fazer este traço aqui, e agora, se puxar este para baixo, a distância daqui a aqui é a mesma daqui a aqui. Vamos fazer novamente com um dos pontos aqui, este aqui neste lado. Eu vou aproximar um bocadinho mais para ser mais fácil. Este que está aqui, né? Se eu colocar este e neste ponto que eu acabei de criar, com outro verde, ok. Se eu agora vier fazer exatamente a mesma coisa para baixo, esta distância daqui a aqui é a mesma daqui a aqui, que é a mesma daqui a aqui. Pois, Francisco, se dermos um espaço vazio, temos que fazer exatamente isto, mas duas vezes. Ou seja, este espaço, podemos dar aqui, por exemplo, isto fica uma janela e isto fica outra janela. Só que a distância entre as duas janelas é uma janela. Se o Francisco quiser dar espaço vazio entre uma janela, vai ter que fazer isto umas duas vezes para dois espaços. Ou seja, vai ter que fazer... Eu já percebi que o Francisco percebeu isto, por isso eu vou só fazer aqui um parênteses, que é... onde é que está? Este. O Francisco tem aqui uma janela, depois tem aqui o espaço vazio da janela, e depois tem mesmo a janela, não é? A outra janela igual. Tem que fazer a cruz para este, depois a cruz para este, e depois ainda a cruz para aquele. E depois vai ter que fazer a distância entre estes todos. Vai ter que fazer esta pequena distância que está aqui,
vai ter que o fazer assim, 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 vai ter que fazer sempre tudo, e eu não fiz isso porque nunca mais saímos daqui e iria ocupar o tempo todo. Então, qual é que é a opção simples de fazer isto? Como isto é desenho e as coisas não precisam de ficar perfeitas, 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 temos de ser algumas vezes aldrabões. Temos de ser aldrabões. E para ser aldrabões, fazemos o que eu estou a fazer aqui, que é, queremos dar um espaço vazio entre as janelas, devemos fazer um espaço vazio pequeno. Então vamos fazer o que nós estamos a fazer a janela toda, ou seja, o Francisco quer fazer uma janela assim, né? Vamos ser um bocadinho aldrabões, que é, vamos inventar que a janela tem estas partes aqui e mesmo assim vamos repetir este ponto daqui para aqui. Faz sentido? Ou seja, repetimos esta zona toda, isto tudo que está aqui, esta zona toda que está aqui, vamos repeti-la, isto que está aqui, vamos repeti-la lado a lado. Para, como é que eu duplico isto aqui, que eu já não me lembro. Há de ser... Vou selecionar isto, copy... No Photoshop é um bocadinho mais fácil. Este aqui, se calhar, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-V e isto. Ou seja, aquilo que nós estamos a fazer, Francisco, aqui que nós estamos a fazer, dá para fazer depois com o espaço. É um bocadinho mais complicado, mas dá para perceber, Francisco. O espaço vazio continua a estar aqui neste, e continua a estar aqui neste, mas a janela já está a fazer o espaço vazio em si. Então vamos lá continuar isto para acabar o raciocínio que tínhamos há bocado. Então, ele aqui quer fazer agora deste ponto para este. E vamos puxá-lo. Deste ponto para aquele que vem ali de baixo. Que eu agora vou para a perspectiva novamente. Lembrem-se que estou aqui na perspectiva novamente. Vou puxá-lo aqui para baixo. Com outra cor. Vou retirar a perspectiva, vou para a régua novamente, este ponto para este, ali, retirar a régua, vou para a perspectiva novamente, ou seja, está a ficar cada vez mais curtinho, estão a ver? E é assim que se faz. E se eu quisesse, por exemplo, desenhar uma mesa de xadrez, um tabuleiro de xadrez, desenharia com este tipo de projeção. Seria capaz de fazer isto, mas com muito mais quadrados. Demorava muito mais tempo, mas seria capaz de fazer isto. Agora, reparem que há um truque agora para podermos melhorar isto, que é, reparem que estas linhas que estão aqui estão a convergir todas de um ponto. E este ponto há de estar aqui em cima, não sei bem onde, mas há de estar aqui em cima. Portanto, este sítio que está aqui, vamos ver mais ou menos, se é ali, vamos ver mais ou menos, não é daqui, é aqui, é aqui então. Quer dizer que se eu agora começar a desenhar várias vezes esta linha, as coisas vão bater certo. Se começar a desenhar esta linha, as coisas vão bater certo e eu vou conseguir fazer mais janelas até ao fundo. Percebem? Como as coisas convergem todas umas para as outras, nós podemos ir buscar as janelas. Agora, vamos só fazer mais uma, que é para terminar aqui isto. Fica só mais uma. Pronto, vamos então colocar isto aqui muito, muito fechadinho. Vamos aqui à layer original. E agora vou desenhar com
o desenho original e vou desenhar a janela que eu queria, que é aqui. Vou seguir a linha que está por baixo. Aqui, a linha que está aqui, aqui. Ou seja, estou a ser um bocadinho aldrabão. É claro que isto não é perfeito, porque as coisas não estão a bater muito, muito certo. Mas pronto, eu agora estou a desenhar isto aqui. Vou conseguir fazer mais uma. E reparem como eu tenho as janelas corretamente feitas até ao infinito. Podia continuar a fazer isto até ao infinito. Agora, isto não ficou perfeito porque este ponto que está aqui, o ponto que eu fiz de projeção, deveria estar aqui nesta linha, mas não faz mal. Fica um bocadinho distorcido, mas não está mal, mas pelo menos dá a noção de profundidade. Agora, se conseguirem fazer isto com um desenho mais complexo, pronto, vão conseguir fazer tudo aquilo que têm na vossa cabeça e conseguem depois continuar o desenho como quiserem, vão fazer o resto do edifício, podem fazer uma entrada, podem fazer o que quiserem. Mas pronto, é algo que dá muito trabalho, é algo que na minha área, ou nesta área, na nossa área de desenho, pode ser algo um bocadinho entediante e por isso, como nós temos que aprender a fazer aldrabices, como nós estamos aqui a fazer agora, a aldrabar um bocado, podemos retirar aqui a projeção e fazer essencialmente desenhar mesmo com a mão livre, com o guia que nós temos lá por trás. Ou seja, muita gente e muitos artistas eles não usam estas ferramentas. Usam esta ferramenta para ter algumas ideias, para poder juntar algumas ideias, para poder desenhar aquilo que querem, pelo menos a base daquilo que querem, e depois largam a ferramenta e começam a desenhar a mão livre. Há muita gente que nem sequer usa esta ferramenta. No Photoshop, por exemplo, usam New Window. No Photoshop, por exemplo, usam uma Perspective Grid. Se eu escrever aqui Perspective Grid Photoshop, aparece logo. Surgem logo várias guias diferentes para nós podermos desenhar. E isto aqui não é um guia que nos que faz uma linha constrangida no espaço. Não, simplesmente é um guia para nós nos podermos guiar mais ou menos na sua distorção. Quer dizer que vamos apagar este desenho, Aquilo que eles estão a fazer, ou aquilo que nós temos, é numa layer, eles têm isto, assim, muito bem desenhado, muito equidistantes e numa grid equidistante. Depois, outra assim, outra assim. E depois o que acontece? Eles tiram a opacidade deste desenho, tiram a perspectiva, quer dizer que eu sei agora, mais ou menos, onde é que estão as linhas que eu quero utilizar. Falta aqui uma no meio, falta aqui outra. Mas pronto, eles sabem agora, noutra layer, e vão desenhar. Eu vou desenhar aqui mais ou menos, aqui no meio, vou tentar desenhar aqui numa cor diferente. Quero desenhar um cubo à mesma, com a mão livre. Sei que a linha vertical há de estar aqui, uma linha horizontal há de estar aqui, outra há de estar aqui, esta há de estar mais ou menos aqui. Ou seja, esta linha que eu estou a fazer, eu estou a olhar para esta e para esta. Esta que está aqui, esta mais ou menos até aqui. Esta, vou olhar para esta e para esta. Ou seja, esta linha que eu vou fazer aqui, estou a olhar para este ponto, para este traço e este. Okay. Esta vai assim, esta vai até aqui, esta assim e assim. Ou seja, é uma maneira um bocadinho mais simples de fazer perspectiva, desenho de perspectiva, mas pelo menos não nos sentimos presos e posso utilizar a minha mão livre exatamente como eu quiser. Não precisa de ser um cubo, pode ser uma coisa, uma elíptica, pode ser uma cabeça de uma pessoa, pode ser uma cabeça de uma personagem. Eu vou fazer o cubo para a cabeça da personagem, é mais ou menos assim, assim e assim, nesta perspectiva assim.
posso arredondar os cantos. Quer dizer que a parte da frente da cara vai ficar aqui. Aqui vai ficar a orelha. Aqui é o queixo, mais ou menos. E agora os ombros. Os ombros vão contra a perspectiva também. Se os ombros são... Reparem que eu defini aqui esta testa aqui, não foi? Isto está aqui. Então os ombros estão paralelos com isto. Então se os ombros estão paralelos, esta está a convergir para aqui, então os ombros estão a convergir para aqui, então vou fazer aqui os ombros. E o pescoço a sair dos ombros. Portanto, faz sentido isto que eu acabei de mostrar, em que o desenho de perspectiva serve para tudo também. Serve para desenharmos personagens, serve para desenharmos objetos no espaço, serve para desenhar edifícios. Existem truques para desenhar as coisas equidistantes, como eu fiz há bocado, mas aquilo serve apenas para um guia para podermos desenhar algo melhor. Ou seja, qual é que é o objetivo aqui? O objetivo é desenharmos aquilo que nós temos na nossa cabeça, é desenhar aquilo que nós temos na nossa cabeça. Qual é que é o objetivo, então, para desenharmos ou ter aquele trabalho todo que tivemos com as janelas há bocado? Sabermos como nos organizar no espaço para depois poder desenhar algo criativo, algo original, algo com a caneta, sem o constrangimento destas linhas. Porque se eu desenhar aqui uma linha a tender um bocadinho para o lado, ele vai constrangir a mesma, fica direitinho a linha. E isso é bom por um lado, mas é limitativo por outro. Por exemplo, aqui o Francisco agora, como já sei como é que o Francisco desenha, eu gostaria que o Francisco desse mais liberdade à mão e não à caneta do Illustrator ou aos gritos do Photoshop. Gostaria que o Francisco usasse a perspectiva só como um guia, só como um pequeno guia, e desse asas à criatividade através de outra maneira, através da mão livre. Somente com as coisas por trás como guia. Se não houver aqui este como guia, dá para utilizar referências, imagens de referência, basta ir aqui ao Google e procurar imagens de referência ou assim. Pronto, só para terminar vou-vos mostrar outra projeção de perspectiva, que é esta quarta que está aqui, que é a perspectiva circular, que é a perspectiva que tem os dois pontos de fuga à mesma, mas deixa de ter o ponto de fuga terceiro que fica em cima ou até em baixo. Reparem que eu há bocado fiz isto aqui, mas nós podemos ter um ponto de fuga em baixo. Porque há bocado estávamos a fazer o edifício visto de cima, estávamos a fazer o edifício visto de baixo, nós agora podemos fazer o mesmo edifício visto de cima. Atenção. Reparem que temos aqui um edifício visto de cima. Portanto, este novo que eu estou a falar é exatamente a mesma coisa, com dois pontos de fuga, mas temos dois pontos de fuga verticais. Estes pontos de fuga verticais são o nadir e o zenit, acho eu, ou o zenit e o nadir, não sei qual deles é que é. Não são bem pontos de fuga, são pontos de distorção, em que, se nós quisermos fazer um cubo, nós podemos fazer um cubo, mas o cubo fica completamente distorcido, como se fosse uma lente fisheye de uma GoPro, por exemplo. Ou seja, um cubo ficaria assim. Um cubo ou um paralelepípedo ficaria assim. Como é que não temos, como é que deixamos de ter esta tanta deformação? Basta aproximar. Se eu aproximar, agora se eu tentar fazer o cubo, lá está. Parece que tenho um desenho de perspectiva de um ponto de fuga. Ou seja, isto está a acontecer aqui, este tipo de projeção é a mais realista de todas. Porquê? Porque os nossos olhos são circulares, as nossas retinas, tudo o que nós vemos é tudo circular, então nós nunca vemos linhas horizontais e verticais perfeitas no espaço. Vemos sempre uma curva ligeira. Não sei se conseguem ver a curva aqui, mas se eu quiser fazer um cubo com isto, já estou a fazer uma ligeira curva. Se eu aproximar mais ainda, a curva vai ficar mais acentuada ainda. E pronto, é assim que nós vemos o mundo.
Alguém tem alguma questão? Nós estamos a fazer isto, mas há muito mais para falar sobre isto. Isto é apenas a ponta do iceberg do tipo de desenho de perspectiva. Porque isto é tudo muito giro, mas a realidade é, se eu quiser desenhar um cubo perfeito, vou ter que fazer alguns exercícios mentais para fazê-lo. Se eu quiser fazer um cubo perfeito, vou ter que fazer um quadrado. E vou ter que fazer um traço, vou ter que rebater o traço para aquele lado, e depois de rebater o traço já vou conseguir perceber que está bem. Agora, como é que eu rebato este lado para o outro? Vou ter que fazer uma linha de um lado ao outro, uma linha daqui a aqui, outra linha daqui a aqui, e depois uma linha daqui a ali, que depois vai rebater daquele lado. Ou seja, é mesmo uma confusão enorme. E eu acho que não vale a pena entrarmos por aí. É interessante sabermos, é bom sabermos, porque depois conseguimos organizarmos, mas é limitativo. Tanto que, se eu quiser fazer um quadrado, ou um cubo, imaginem que eu tenho um cubo de Rubik aqui à nossa frente. E agora, se eu quiser desenhar exatamente o mesmo cubo, mas ligeiramente rodado. Ou seja, imaginem que eu tenho aqui, imaginem que o rato é um cubo. Estou a mostrá-lo de frente, mas agora quero desenhá-lo assim, só daqui para aqui. O que é que muda? Eu não vou conseguir desenhar o cubo assim. O que é que muda? Não é os pontos de fuga não mudam. O que muda é a rotação do cubo aqui dentro. E agora, este traço, imaginem que isto é um cubo dentro de um cubo, eu vou ter que desenhar o cubo aqui, depois este traço aqui, que vai dar com aquele ponto ali, que vai dar... Eu até vou fazer isto à mão para vocês perceberem. Que vai dar com aquele ponto ali, que vai dar com aquele ali, que vai dar com ali e ali. Ou seja, estes pontos que estão aqui vão bater certo dentro do cubo. Assim, por exemplo, vou só para terem uma ideia. Imaginem que eu vou ter que fazer isto assim. Ou seja, vou ter que rebater isto em 3D. Ou seja, não vale a pena termos este trabalho. Se eu quiser modelar algo perfeito, não vou desenhar em perspectiva. Para que é que serve o desenho de perspectiva? Serve para termos um guia, e eu vou reforçar isto, para termos um guia para podermos desenhar algo interessante. Portanto, é importante termos estes guias presentes, porque a partir destes guias podemos desenhar tudo. Reparem, com estes guias assim eu sei perfeitamente onde é que posso desenhar. Basta fazer traços verticais e eu sei que aqui depois posso fazer a distorção que eu quero. Reparem aqui num desenho de uma pintura que foi feita com estes guias. Ou outro aqui. Vamos arranjar mais imagens que foram feitas com guias de perspectiva. Isto é até de um vídeo, de uma coisa um bocadinho mais futurista, em que um guia guias de perspectiva foram usados para fazer esta imagem. Alguém tem alguma questão? Então, eu gostaria de falar muito mais sobre isto, mas... por exemplo, aqui o Photoshop isto aqui é do Photoshop, não, do Illustrator. O Illustrator tem aqui umas guias que nos dão automaticamente o distanciamento. Ou seja, os quadrados estão aqui e estão a ficar cada vez mais pequeninos. Quer dizer que eu consigo fazer um quadrado aqui com muito mais facilidade. Ninguém tem então nenhuma questão? Por exemplo, aqui vejam como o ponto de fuga é utilizado numa cena de um cartoon. Não serve, os desenhos de perspectiva não servem só para desenhar edifícios, servem para nós desenharmos personagens e conseguirmos colocar as personagens num sítio. Ajuda-nos bastante a desenhar um cenário. Mas reparem como a cadeira, a cadeira aqui não foi desenhada como deve ser, foi desenhada assim à pressa.
É assim mesmo que se deve desenhar a perspectiva, é desenhar apenas a guia. Se ninguém tiver então mais nenhuma questão, dou por encerrado este webinar. Espero que tenham gostado. Eu sei que isto pode ser algo um bocadinho pode ser um bocadinho secante para quem não compreende, para quem não quer desenhar muito, mas acho que considero ser essencial para alguém que queira desenhar pelo menos um bocadinho mais. Desejo então a todos uma continuação de bom estudo e boa semana a todos.